O ensino no Brasil foi realizado pelos colégios jesuítas desde o século XVI, quando chegaram a Salvador, na Bahia, em 1549, até pouco depois da metade do século XVIII, em 1759. As cadeiras básicas eram as primeiras letras, que consistia em ensinar a ler e escrever, o latim e contar, que era o ensino de aritmética elementar, constituindo o trivium, mas eventualmente poderia ser o quadrivium, em que além das aulas básicas incluía o canto, que eram aulas de música. Em Salvador, na Bahia, os jesuítas estiveram presentes no Terreiro de Jesus, representado nesta gravura de 1808. Desde o ano de 1549, data de sua chegada, quando fundaram a sua primeira escola no Brasil. Em São Paulo, os jesuítas construíram o seu colégio nos campos de Piratini, em 1554, local e data da fundação da atual cidade de São Paulo, cujo pátio foi representado nesta gravura de Benedicto Calixto. No Rio de Janeiro, os jesuítas construíram seu colégio no alto do Morro do Castelo, cerca do ano de 1567, aqui registrado em 1920 pelas lentes da câmera do fotógrafo Augusto Malta. Depois de 1759, o prédio serviu de Palácio do Bispo, escola de medicina, hospital militar e até em parte de observatório astronômico. Posteriormente foi demolido junto com o Morro do Castelo. Muitos outros colégios e estabelecimentos de ensino foram construídos pelos jesuítas em muitas outras partes do Brasil. Em 1759, no reinado de Dom José I, ocorreu a expulsão dos jesuítas de Portugal e seus domínios, incluindo o Brasil, e era necessário criar o ensino público e laico, que foi instituído imediatamente por alvará de 28 de junho de 1759. Entretanto, sem estabelecer uma fonte de receita para custeá-lo, um tributo para pagá-lo. O chamado subsídio literário, todavia, só foi instituído mais tarde, por lei de 10 de novembro de 1772, e incidia sobre a produção de aguardente e carne verde. Era ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal. Esse sistema criou as aulas régias, lecionadas por lentes régios, que eram professores pagos pela Real Fazenda. As mesmas cadeiras ensinadas pelos colégios jesuítas continuaram sendo lecionadas, o trivium e o quadrivium, sobreviventes da Idade Média, que assim continuaram até os alvores do século XX, com pouca alteração. O irmão Lourenço de Nossa Senhora havia obtido uma sesmaria no alto da Serra do Caraça, em Minas Gerais, onde construiu uma ermida pelo ano de 1770. Aqui ele aparece uma pintura de Manuel da Costa Ataíde, do século XVIII. O rei Dom João VI recebeu a sesmaria e o santuário como doação do irmão Lourenço de Nossa Senhora, antes do falecimento deste, em 1819. O santuário do irmão Lourenço de Nossa Senhora estava bem desenvolvido, com acomodações para abrigar romeiros, com uma capela circundada por 2 blocos de edifício
em torno de um pátio interno central, como se vê nesta gravura datada do ano de 1805. Essa propriedade foi doada pelo irmão Lourenço de Nossa Senhora a Dom João VI, por escritura pública, com o fim precípuo de nela instalar uma instituição de ensino, o que o rei cumpriu fiel e prontamente. No ano de 1820, por obra de Dom João VI, foi fundado e iniciou suas atividades o Colégio do Caraça, na forma de internato na propriedade doada pelo eremita irmão Lourenço de Nossa Senhora. O Colégio do Caraça funcionou de 1820 até o ano de 1968, quando sofreu um incêndio de grandes proporções nos alojamentos dos alunos. As ruínas continuam no estado em que ficaram, como testemunho da tragédia. Os alunos não puderam mais voltar. O objetivo do ensino no Colégio do Caraça era a formação de uma elite preparada para o exercício de cargos e funções dos quadros dirigentes na Igreja Católica, na administração pública e na sociedade. O princípio básico do sistema educacional do Colégio do Caraça era non multa sed multum, ou seja, pouca matéria, mas ensinada em profundidade. A religiosidade era parte indispensável do ensino do Colégio do Caraça e havia horários diários para as orações na capela, de estilo neogótico, a qual substituiu a primitiva ermida construída pelo irmão Lourenço de Nossa Senhora. A disciplina no internato era rígida e havia horários de aulas, estudo, alimentação, recreação, esportes, descanso, culto religioso e outras atividades. Diariamente, os alunos tinham atividades desde as 5 horas da manhã até as 22 horas da noite. O Colégio do Caraça cumpriu plenamente seus objetivos. Muitos ex-alunos exerceram cargos no executivo em nível federal, estadual e municipal, como os mineiros Afonso Pena e Arthur Bernardes, que foram presidentes da República, e mais um sem número de membros do Legislativo federal, estadual e municipal. Foram inúmeros os magistrados que galgaram todos os degraus do judiciário até os tribunais superiores e a Corte Suprema. Um exemplo de ex-aluno do Colégio do Caraça que teve importante participação no Legislativo de Minas Gerais é o do doutor médico Simão da Cunha Pereira, que foi eleito deputado à Assembleia Legislativa Provincial em 3 legislaturas a partir de 1858 e foi presidente dela em 1862, ano em que faleceu, pouco depois de encerrar os trabalhos legislativos, visto aqui na imagem de um daguerreótipo da época. Qualquer que fosse a destinação dos alunos, ao sacerdócio, à administração pública ou a outras profissões, tinham que se vestir de batina e calçar botas de cano. Nessa fotografia feita no Colégio do Caraça, aparece o aluno Edgardo Carlos da Cunha Pereira, apelidado de Dazinho, filho do doutor médico Simão da Cunha Pereira, no traje obrigatório da instituição, no ano de 1877, quando concluiu seu curso colegial. Edgardo Carlos da Cunha Pereira, o Dazinho, é um exemplo de ex-aluno destinado à magistratura, pois foi advogado, promotor público, juiz municipal e de órfãos, chefe de polícia,
correspondente ao atual cargo de secretário de Segurança Pública, e juiz de direito de 5 comarcas em Minas Gerais, no final do século XIX e primeira década do século XX. Depois do Colégio do Caraça, a iniciativa mais significativa seguinte foi tomada pelo clero mineiro da Igreja Católica em 1840, com a criação em Ouro Preto do Colégio Nossa Senhora da Assunção, o qual, todavia, teve duração efêmera, encerrando suas atividades após 3 anos, em 1843. Nessa gravura de Rugendas, vê-se a Vila Rica, de 20 anos antes, em 1820. Havia necessidade de oferecer instrução pública e laica de qualidade aos jovens mineiros, pela Lei 516, de reorganização da instrução pública, datada de 10 de setembro de 1851, havia previsão da criação de um liceu para ministrar o ora chamado ensino secundário ou médio. O presidente da província, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, mandou criar o estabelecimento pelo regulamento número 27, datado de 3 de janeiro de 1854. O governo da província criou então, em 1854, na capital, a cidade de Ouro Preto, o Liceu Mineiro, o qual em 5 de fevereiro de 1854 se instalou no prédio à Rua do Rosário, na cidade de Ouro Preto, onde mais tarde passou a funcionar o albergue da velhice desamparada. Anos mais tarde, em 1º de janeiro de 1890, o decreto número 260 extinguia o Liceu Mineiro e criava em seu lugar o Ginásio Mineiro, com internato em Barbacena e externato na cidade do Ouro Preto, aproveitando o quadro docente do anterior. Inaugurada a nova capital em Cidade de Minas no dia 12 de dezembro de 1897, impunha-se a mudança do estabelecimento. Em 1898, o externato do Ginásio Mineiro mudou-se para a nova capital, em Cidade de Minas, a qual no início dos anos 1900 seria rebatizada de Belo Horizonte. Desde então teve várias sedes provisórias ou definitivas na nova capital. O edifício que fora destinado para ser sede do Ginásio Mineiro, em estilo eclético, a Rua Pernambuco 47, foi ocupado pelo Tribunal da Relação de 1898 até 1906, quando passou a abrigar a Escola Normal Modelo. Mais tarde, o edifício passou a abrigar o Instituto de Educação. Então, o Ginásio Mineiro nunca ocupou esse prédio.
Essa construção, iniciada em 1897, sofreu extensas modificações ao longo do tempo. A fachada do edifício foi profundamente alterada no final da década de 1920. No governo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, entre 1926 e 1930, sofreu uma reforma radical, com demolições parciais e reconstruções que lhe alteraram completamente o aspecto. Sua reinauguração ocorreu em 1930, exibindo uma fachada monumental em estilo predominantemente neoclássico, que lhe confere o aspecto atual, quando foi ocupado pelo Instituto de Educação. Em 1953 sofreu um incêndio parcial e recebeu nova reforma, concluída no ano de 1956. Sem poder ocupar o prédio que lhe havia sido destinado, o Ginásio Mineiro foi para o antigo edifício da Câmara dos Deputados, ao lado da Faculdade de Direito, na Praça da República, hoje Praça Afonso Arinos, onde ficou instalado provisoriamente. Este prédio em estilo eclético não existe mais, foi demolido. Poucos meses depois, transferiu-se para um prédio na Rua da Bahia. O Ginásio Mineiro instalou-se então no prédio na Rua da Bahia, 1889, destinado à imprensa oficial, o qual havia sido anteriormente ocupado por uma delegacia de polícia. Este prédio ficava atrás das Secretarias do Interior e Finanças. A imagem que aqui se vê aparece um cartão postal da época, primeiros anos dos 1900. Esse edifício também foi registrado pelo fotógrafo Raimundo Alves Pinto em 1911, como se vê nesta imagem. Nesse local, o Ginásio Mineiro permaneceu por cerca de 20 anos, até 1917. O belo prédio em estilo eclético não existe mais, foi demolido. Em seu lugar foi construído o anexo da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, em estilo moderno. Novamente, o Ginásio Mineiro mudou-se para o prédio em estilo eclético que foi do Colégio Anglo-Mineiro, construído no ano de 1913, na Rua Piauí, 1815, esquina de Rua dos Inconfidentes, para onde foi transferido no ano de 1918, o qual hoje é sede da Academia e de um batalhão do Corpo de Bombeiros. Permaneceu nesse local por poucos anos. Nova mudança levou o Ginásio Mineiro para o prédio em estilo eclético, na Avenida Afonso Pena, número 3000, no bairro da Serra, onde hoje está instalado um batalhão do Corpo de Bombeiros, local em que permaneceu por vários anos, até cerca de 1930. O Ginásio Mineiro mudou-se então para o prédio na Avenida Paraopeba, hoje Avenida Augusto de Lima, no centro, em frente ao Mercado Municipal Central, construído em 1931 especialmente para sua sede, em estilo eclético, predominantemente neoclássico. Posteriormente, no mesmo edifício, passou também a funcionar a antiga Escola de Aperfeiçoamento,
e mais tarde foi inteiramente ocupado pela Secretaria Estadual de Saúde e Assistência Social e hoje cedia o Minas Centro. Em 1932, o Ginásio Mineiro foi constituído como instituição independente do Internato de Barbacena, que passou a se denominar Colégio Estadual de Barbacena. Cerca do ano de 1933, o Ginásio Mineiro de Belo Horizonte passou então a ocupar o prédio da Avenida Paraopeba, atualmente Avenida Augusto de Lima, 1549, no Barro Preto, o qual previamente era destinado à Escola Maternal Melo Viana. Pelo Decreto 11.942, de 17 de março de 1943, da Presidência da República, exercida por Getúlio Vargas, que foi ex-aluno, foi autorizado o Ginásio Mineiro de Belo Horizonte a funcionar como colégio com a denominação de Colégio Estadual de Minas Gerais. A transformação visou adequá-lo à Lei Orgânica do Ensino Secundário e ao Decreto-Lei Federal número 4.245, de 9 de abril de 1942. A excelência sempre foi a marca do Colégio Estadual. O ingresso da prestigiosa instituição de ensino era feito através de um exame de admissão que correspondia a um vestibular com o objetivo de nivelar os alunos por cima. O quadro de professores era excepcional e contava com profissionais de inegável qualificação. Pelas salas, pátios e corredores desse edifício passaram muitas turmas, com centenas de jovens de várias gerações, desde o ano de 1933 até o ano de 1955, os quais se destinavam principalmente a formar os quadros profissionais, empresariais e administrativos. Esse prédio em estilo eclético, com influência neoclássica, foi inteiramente demolido e substituído por um novo edifício em estilo moderno, o atual Fórum Lafayette. No ano de 1956, foi inaugurado o novo edifício do Colégio Estadual de Minas Gerais, projeto de Oscar Niemeyer, na Rua Fernandes Torinho, 1020, no bairro de Lourdes, que ocupa 2 quarteirões onde estava situado o Regimento de Cavalaria do Exército Brasileiro, próximo ao Minas Tênis Clube. Desde o final da década de 1970, o antigo Colégio Estadual de Minas Gerais passou a integrar a rede estadual de ensino com a denominação de Escola Estadual Governador Milton Campos.